Bem-vindos ao Clube da Beta, o lugar onde a gente transforma filmes, séries e até animes em recomendações de livros. Tá, eu tenho uma confissão pra fazer. Eu nunca tinha assistido The Big Bang Theory. E aí, no ano passado, eu entrei numa espiral de assistir a minha série conforto, que é Friends, assim, em looping. Eu fiquei de novembro até março, mais ou menos. Não, acho que até mais do que março, maio, sei lá. Só assistindo Friends e looping. Terminava a temporada, eu começava de novo. Terminava a 10ª, eu ia pra primeira temporada de novo. E eu falei, chega, preciso de uma nova série conforto. E aí eu perguntei ao meu amigo se ele me indicava alguma série conforto no estilo de Friends. E ele me indicou The Big Bang Theory. Uma curiosidade é que eu já tinha assistido Young Sheldon. O meu ex-namorado começou a assistir essa série quando a gente começou a namorar. E aí eu comecei a assistir com ele e eu adorei. E eu tinha falado assim, eu nunca assisti The Big Bang, tem problema? E ele falou, não, porque isso é a história de antes de Big Bang. E eu falei, beleza. Assisti Young Sheldon todo, chorei horrores no final daquela série. E aí eu resolvi começar a assistir The Big Bang Theory. E eu fiquei viciada. Mas assim, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei enquanto eu assistia essa série? É que eu já tinha visto alguns personagens, alguns casais, alguns temas em livros que eu li ao longo da minha vida. Então hoje eu vou tentar convencer vocês a assistir The Big Bang Theory, se você, como eu, ainda não assistiu, ou se você é dessa geração nova e não é da época de The Big Bang quando ela tava no ar, e ainda te indicar 4 romances bem a cara da série. The Big Bang Theory estreou em 2007 e tem 12 temporadas. São mais de 270 episódios. Mas cada episódio tem em torno ali de uns 25, 30 minutos, tá? Não é nada muito grandalhão. E como é uma sitcom, ela é bem rapidinha e gostosinha de ser assistida. A série foi criada por Chuck Lorre e Bill Prady e acompanha 4 cientistas extremamente inteligentes lidando com a vida, o social, relacionamentos e todas as situações do cotidiano do dia a dia. Eu sei, eu também não estava esperando. Porém, tudo muda quando a Penny vira a nova vizinha deles e ela é completamente diferente deles. Eu sou a nova vizinha, Penny. Leonard, Sheldon. Oi. 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 Apesar dela ser uma sitcom, ela ficou muito famosa por abraçar completamente esse universo geek e também por trazer alguns episódios ali, alguns conceitos bem sérios, como, por exemplo, abandono parental, a relação muito complexa do Leonard com a mãe dele, a Penny perseguindo a carreira de atriz e percebendo que não é assim tão fácil, não é só mudar pra Los Angeles que você vai ser atriz. O Raj, que é um personagem indiano vivendo nos Estados Unidos, num mundo completamente, com uma cultura completamente diferente da sua e que tem um problema que não consegue falar com mulheres se não tiver alcoolizado. E temos o Howard, que ele é um personagem que eu menos gosto, confesso pra vocês, mas ele mora com a mãe dele e a mãe dele ainda trata ele como uma criança, sabe? Então a gente também pode ver uma relação entre mãe e filho extremamente complexa, extremamente até problemática. Mas o que realmente me chamou a atenção nessa série foi a mesma coisa que Friends me chamou a atenção. É o vínculo dos personagens, é a amizade deles, é a forma como eles encontram ali nos amigos a sua segunda família. E eu acho muito legal que a série ela tem 2 parâmetros que deixam ela muito única. Que é, primeiro, o fato de que eles moram no 4º andar de um prédio que tem elevador, porém esse elevador desde o primeiro episódio não funciona. E eles têm que subir os 4 andares de escada. Então tem sempre aquela cena icônica deles subindo as escadas e conversando entre si. Pra mim, o pior foi quando viram a gente ir embora com eles. Até que você dançou direitinho, Howard. E a outra coisa que eu acho bem icônica na série é eles jantando juntos. Nossa, esse é o melhor assado que eu já comi na minha vida. É o prato favorito do Sheldon. Sabe qual é o ingrediente secreto? Amor. Banha. Eu acho isso incrível, eu adoro. Eu fico pensando que eu gostaria muito de morar perto de todas as minhas amigas pra gente jantar junto todos os dias. Mas é claro que pra mim o que chamou também bastante a atenção na série são as referências geek. Tem de tudo, gente, desde Star Wars, Star Trek, que são as que mais, assim, a gente vê na série, até mesmo Senhor dos Anéis, Marvel, DC, até porque os protagonistas, os meninos, 4 meninos, o Sheldon, o Leonard, o Raj e o Howard, eles vivem em uma loja de gibis, o que é muito legal porque me lembrou na minha adolescência de quando eu ia numa loja lá no Rio de Janeiro chamada Metrópole, que vendia mangás. E eu amava aquela loja. Também temos muita referência a RPG. Eles jogam Dungeons and Dragons, o que me lembrou a época que eu jogava Ragnarok com a minha amiga na época da adolescência. E, obviamente, eles falam muito sobre a Comic Con. E é muito divertido. Então, todas essas referências, assim, a maioria delas eu entendia. Acho que eu não entendia muito era de Star Trek, porque eu nunca assisti. Mas, assim, até mesmo quando eles faziam essas referências, eu gostava, assim, eu corria e pesquisava pra saber do que era, porque eles estavam falando daquele
jeito e tal. É uma série muito gostosa e virou uma conf série pra mim. Obviamente, o meu personagem favorito é o Sheldon. Eu sou apaixonada por ele, não apenas porque eu já tinha assistido o Young Sheldon e eu tinha adorado ele lá, mas o Sheldon, ele tem um lugarzinho especial no meu coração, sabe? Eu gosto da como a mente dele funciona, ele é extremamente inteligente. Eu não consigo pensar em algum assunto que você não leve pro Sheldon e ele não consiga resolver, sabe? Mas teve outra coisa também que me chamou muita atenção nesse personagem. A rotina extremamente rígida, as manias dele que são todas certinhas, ele precisa seguir, e algumas eu até me identifiquei, como por exemplo, a necessidade dele de previsibilidade. Eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de saber o que vai acontecer, de saber aonde eu tô, da minha rotina ser daquele jeitinho todo bonitinho, e quando tem uma mudança, não é uma coisa que me agrada muito, assim como o Sheldon. A sinceridade extrema dele, as obsessões e, claro, a dificuldade dele de entender sarcasmo e nunca saber quando as pessoas estão sendo sarcásticas ou até mesmo zoando da cara dele. E aqui eu quero fazer uma observação bem interessante. Muita gente interpreta o Sheldon Cooper como autista, por conta de todas essas características dele, sabe? Que são características de uma pessoa autista. Mas é muito importante dizer que a série nunca confirma isso oficialmente. Os criadores sempre preferiram não dar um diagnóstico pro personagem. Então essa é uma interpretação muito dos fãs e também da crítica da série. E claro, eu gostei também muito de quando os personagens começaram a ter os seus romances. O meu casal favorito com certeza é o Sheldon e a Amy. Eu não sei se eu gosto da Penny com o Leonard, tá? No início eu até gostava muito deles, mas depois eu comecei a achar o Leonard um personagem extremamente tóxico. E eu achava que a Penny merecia alguém melhor. Eu prefiro me abster de falar do Howard, porque é um personagem que eu realmente não gosto, mas eu amo a Bernadette. Eu morro de rir com essa personagem. Principalmente porque ela é bem baixinha e ela sabe disso, e alguns momentos ali que tem dela tentando ter altura pra ficar. Por exemplo, tem um episódio que eles vão viajar e aí estão colocando as malas e ela fica lá tipo, ai gente, eu tô aqui. Eu me identifiquei muito com isso, sério. E o Raj, que é um personagem que ele é fofo, mas às vezes eu achei ele um pouco apagado na história, mas mesmo assim eu gostei muito dele. E foi vendo essa galerinha que eu comecei a lembrar que eu já vi alguns personagens parecidos com eles em livros. E se você gostou do relacionamento entre o Leonard e a Penny, e eu digo gostou no sentido de ele ser o nerd, dele ser todo desengonçado, dele ser tímido, não ter tanta experiência, mas ela ser popular, ela ter experiência, ela saber o que ela quer, ela é em cima, eu te recomendo Geek, da Camila Cochenza. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, ele é muito divertido. Ele é bem grosso, sim, mas você lê ele muito rápido. Aqui a gente vai conhecer o Eric. O Eric, ele é um nerd que joga muito League of Legends, e aqui eu ri muito porque eu também jogava LOL e tem muita referência a LOL aqui, dele jogando, dele se estressando com o jogo. Isso é muito divertido. E ele começa a notar que a Ashley Kim, que é a garota popular da universidade, começa a aparecer muito na biblioteca, até que um dia ela precisa de ajuda com o computador dela, ele a ajuda e aí isso acaba aproximando os dois. E gente, o que eu mais me diverti aqui nesse livro é o jeito mesmo do Eric. Ele tem alguns comportamentos assim que lá pro final do livro me incomodaram um pouco, no sentido de eu ter achado meio babaca da parte dele, mas assim, homem, sabe, gente? Desculpa, mas enfim, né? Mas a Ashley, ela é aquela personagem que ela sabe bem o que ela quer. E quando ela olha pro Eric e fala, eu quero esse nerd lindo, maravilhoso e gostoso, eu vou pegar ele. E é isso que ela faz, gente. Eles dois são um casal muito fofinho. A história é muito divertida. A Camila, ela tem uma escrita extremamente fluida que você lê super rápido. Quando você viu, você já devorou metade do livro sem nem mesmo ter pensado. É um livro adulto, tá? Ele tem cenas hot, sim. São umas cenas bem descritivas, tá bom? Mas tem uma cena aqui envolvendo uma camisinha, gente, que eu rachei o bico de rir. E, cara, o jeitinho do Eric, ele é muito fofinho, sério, dá vontade de pegar ele, botar ele num potinho e guardar. Mas também, às vezes, dá vontade de você dar um chacoalhão nele e falar, meu filho, pelo amor de Deus, toma atitude, né? Então, se você gosta desse tipo de livro, se você gosta daquele relacionamento conturbado entre o Leonard e a Penny, você vai gostar desse livro aqui sim. Agora, se você gostou da série por conta dos diálogos divertidos, inteligentes e bem rapidinhos, troca de mensagem é a minha indicação pra você. Esse livro, ele é muito fininho. Se eu não me engano, ele também tá disponível no Kindle Unlimited. E aqui, gente, o que me ganhou foi a cabra. Ou melhor, um filhote de cabra. Aqui os personagens vão se conhecer por conta de uma mensagem enviada errada. A Adélia vai receber uma mensagem no celular dela perguntando se o encontro entre eles está confirmado pra amanhã. E aí ela pensa, é o meu irmão Liam, que provavelmente trocou o número dele de novo e esqueceu de me avisar. E aí ela responde a conversa achando que é o irmão dela, até que ela descobre que não é o irmão dela. Quem tava mandando mensagem pra ela era o Zack, que é se eu não me engano, ele é programador, e ele tava vendo um trabalho, achou que esse era o número da pessoa com quem ele estava fechando um trabalho, na verdade era dela. E com isso eles começam a trocar mensagens. E aqui é muito divertido, porque tem uma hora que, se eu não me engano, a Adélia fala pra ele que ela queria muito ter uma filhotinha de cabra, e ele vai lá e compra um filhotinho de cabra, e é a coisa mais fofa. E o que eu gostei muito desse livro é justamente os diálogos. Como ele passa bastante parte dele
dele, por troca de mensagem, você lê extremamente rápido, gente, sério. É muito diálogo. Eu lembro que eu emprestei esse livro aqui pra minha prima e ela adorou, ela leu super rápido. Também é um livro mais 18, ele tem umas cenas hot, mas se eu não me engano, ela não é tão descritiva quanto o Geek é, tá? Mas tem sim. Então, se você não gosta desse tipo de descrição, dá uma passada, sabe? Quando as coisas começarem a esquentar, dá uma passadinha, mas sério, esse aqui é um livro que eu sempre vou indicar pra todo mundo que quiser começar a ler um romance contemporâneo adulto, vai. Eles estão na universidade, mas eu considero adulto, tá? Não tem grande profundidade, justamente por o livro ser muito fininho, então tem algumas coisas ali bem superficiais, bem assim, rasas, que eles não aprofundam, que eu até gostaria que a autora tivesse aprofundado mais. Porém, é isso, ele cumpre o objetivo dele, que é ser super divertido e te distrair aí do cotidiano. E te lembrar que nerds são sexy sim, tá? Eu tenho uma queda por nerd. A minha indicação de agora, eu coloquei ela aqui porque a protagonista, ela me lembrou muito Sheldon, e eu tô falando de Os Números do Amor, da Helen Hoang, eu não sei se é assim que se fala o nome dela. É bem interessante esse livro porque a autora, ela descobriu o autismo dela tardio, acho que com uns 30 e poucos anos. E isso influenciou ela a escrever esse livro aqui, porque ela disse que ela nunca se entendia muito bem, sabe? E aí quando ela descobriu o diagnóstico dela, as coisas ficaram extremamente claras, ela entendeu muita coisa. E aí ela pensou, não leio livros com personagens autistas, com mulheres autistas, então eu vou escrever meu próprio romance. E aí ela escreveu essa belezinha aqui, que eu amo. Também é bem fininho, você lê ele super, hiper, mega rápido, principalmente, novamente, pela escrita da autora, que é extremamente fluida, tá? Esse livro aqui, a gente tem a Estela, que ela é uma analista de dados, ela é muito racional, ela é muito matemática. Então, pra ela, tudo tem que ter o cálculo perfeito, porque os números nunca erram. E aí, a família dela começa a pressionar muito ela pra ter um relacionamento, só que ela nunca se deu bem com relacionamentos. O último que ela teve, que não foi nem um relacionamento, foi um encontro que ela teve com um cara, ele disse que ela era muito frígida na cama, que ela era muito fria. Então, ela decide que ela precisa aprender a ser uma boa amante pra ir conseguir um namorado e levar o relacionamento adiante. E é quando ela decide contratar um acompanhante profissional pra ensinar ela essas técnicas. E entra nosso protagonista masculino, que é o Michael, que é um dos meus personagens masculinos favoritos, assim, da vida. O Michael, ele trabalha como acompanhante de luxo pra poder ajudar a família dele. Ele tá numa situação financeira um pouco tensa e ele não consegue ver nenhuma outra saída a não ser essa, porque ele diz que ele não é bom em nada, que a única coisa que ele é boa é nisso. E o fato dele ser bonitão, dele ter corpão, que ele fala que é a única característica positiva dele, ajuda ele nessa profissão. E quando ele começa a sair com a Estela, ele vê que ela é diferente das outras mulheres. E até um certo momento ele não entende por quê. Mas aí quando ele percebe a forma como ela lida com as coisas, ela não se sente à vontade com o contato físico direto, né? Olho no olho, ela não gosta. Ela tem rotinas extremamente rígidas, ela gosta daquela repetição todos os dias, de fazer as coisas bem certinho. É aí que ele se toca. Que ela, assim como o primo dele, é autista. Então, o envolvimento dos personagens é muito lindo, é muito gostoso. O respeito, o carinho, o cuidado que o Michael tem com a Estela, é a forma como ele ensina ela que as pessoas são diferentes, que ninguém vai agir da mesma forma, que cada um ali tem o seu jeitinho de se relacionar com o próximo. Ao mesmo tempo, a Estela acaba ajudando o Michael também a ver que ele é muito mais do que um rostinho bonito, que ele é muito inteligente, que ele pode fazer muito mais e que ele pode sim seguir a carreira que ele tanto ama, que é ser alfaiate, porque ele ama isso. Ele é apaixonado por criar roupas, por consertar roupas, por fazer roupas de luxo. E a Estela, ela acaba dando esse empurrão nele, falando, você é bom nisso, olha só como fica perfeito. E ela, como uma pessoa extremamente rígida, pra roupas, pra costura, pra tudo, ela vê que tudo que ele faz é perfeito. Então, é um dos meus romances favoritos. Eu sou apaixonada por esse livro, eu já li ele umas 3 vezes. E eu super indico pra você se você gosta de romance contemporâneo. Novamente, é um romance adulto, porque, como eu disse, ele envolve muita parte física. É a Estela aprendendo a ser amante, a se encontrar com o próprio corpo, a encontrar o próprio prazer. Então, sim, a gente vai ter bastante cenas de sexo descritas aqui, tá? Por último, a minha indicação também eu fiz mais pelo casal, tá? O Rei do Orgulho, aqui a gente tem um nerd introvertido, reservado, e uma bartender que é extremamente descolada. Ela é escritora e ela é uma pessoa que tira muito ele da zona dele de conforto. Aqui a gente tem o Kai, ele tá num momento da vida dele que ele tá competindo pra uma vaga de CEO que ele sempre quis. Ele é extremamente certinho, ele é educado, ele é quieto, ele é reservado, ele gosta de calmaria, ele ama livros. Eu acho muito sexy todas as cenas em que ele está lendo um livro. E até mesmo uma parte que ele fala que ele preferiria muito mais estar em casa lendo um livro do que numa balada.
Sério. Ai, gente, cadê os homens assim na vida real? Já a Isabela, ela é o caos em pessoa. Ela é desbocada, ela tem o cabelo extremamente colorido, coisa que pro mundo do Kai, sabe? Nossa senhora, que coisa diferente. E ela é uma pessoa, assim, muito de espírito livre. Eles dois são completamente opostos na forma de se portar. Porém, eles têm aquela atração, aquela química, porque o livro, sim, ele começa muito nessa parte da química entre os protagonistas, mas depois ele começa a se aprofundar mais. Ele é um livro um pouquinho mais grosso do que os outros, então ele tem uma profundidade bem maior. A autora aqui, ela trabalha muito com a questão, no caso do Kai, de que sempre seguiu as regras, sempre foi certinho, sempre fez tudo direitinho pra conseguir alcançar esse cargo que ele sempre quis. Mas será que tudo que ele tem feito, até mesmo cogitar um relacionamento forçado, sabe, arranjado, apenas para manter as aparências, é certo? Já a Isabela, ela se considera muito não merecedora das coisas que ela conquista, porque ela é escritora, como eu falei pra vocês, e até o momento ela não conseguiu fechar nenhum acordo com uma editora. Só que ela não quer escrever alguma coisa genérica, ela quer escrever o que ela realmente acredita, o que ela realmente quer escrever. Eu me identifiquei muito com isso, na demora em você conseguir terminar o seu primeiro manuscrito, de você ficar lá sempre insistindo, sempre buscando inspiração. Diferente de mim, ela gosta de escrever no caos, no barulho, com todo mundo falando perto dela. Eu já prefiro escrever quietinha no meu canto com uma musiquinha. Mas a amizade que esses dois criam é muito legal, é muito bonito de ver, sabe? Um apoiando o outro. Ele, em dado momento, pensa, ok, ela é tudo que eu nunca quis numa mulher, pelo fato dela ser completamente diferente de mim, mas ela é tudo que eu quero, porque ela me complementa. Ela, com o caos dela, complementa o meu mundo calmo e silencioso. Então, é muito bonito! É o meu livro favorito dessa série. Eu não li todos ainda, mas esse aqui, disparado, é o melhor. O Kai é um protagonista incrível. Muito, muito, muito bom mesmo. O casal é simplesmente 10 de 10. E, novamente, mais 18, porque temos muitas ceninhas aqui. Inclusive, tem uma numa biblioteca maravilhosa. Se você ama The Big Bang Theory como eu amei, então esses livros aqui são a minha dica pra vocês. Vocês vão gostar com certeza, tem muito a pegada da série. E se assim como eu, você ainda não assistiu, quer dizer, né, eu já assisti, mas se assim como eu, você demorou pra assistir essa série, demorou a querer assistir essa série, agora é a sua chance. É muito boa. E me conta aqui nos comentários qual a próxima série ou filme que vocês querem que eu traga pra vocês nesse quadro. E é isso, gente. Se você gosta de livros, séries e cultura pop, e se você quer encontrar uma leitura baseada no que você gosta de assistir, já se inscreve aqui, porque esse é o tipo de conteúdo que eu quero trazer pra vocês daqui pra frente. Pelo menos um vídeo por semana, ou talvez de 15 em 15 dias, eu quero trazer aí o Clube da Beta pra vocês, no qual eu falo de uma série que eu gosto muito e trago livros que me lembrem essa série. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, não esquece. Comenta aqui embaixo qual a sua série conforto, aquela que você sempre assiste quando você tá estressada, quando você tá triste, deprimida, tá feliz, não importa. Aquela que você sempre tá assistindo. E também me deixa aí dicas de algumas séries que vocês querem que eu traga pra vocês aqui, tá bom? Então é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!